O que nós vamos trabalhar durante o mês de outubro? Então, nós vamos trabalhar essas bases tecnológicas durante o POAD de outubro. Nós vamos começar pelas variáveis da formação do preço de venda. O que é? Quais são essas variáveis? Nós vamos estudar sobre custos e despesa, preço praticado pela concorrência, disposição do mercado consumidor. O que significa dizer isso? Que olha, nem sempre a gente consegue colocar no produto o preço que a gente quer, né? Para isso, se eu paguei R$ 10, eu poderia querer vender ele por 100. Qual que é o problema, né? Eu vendo ele pelo preço que eu quero, desde que não tenha outro no mercado. Porque se eu paguei 10, eu quero vender por 100, mas o meu concorrente está vendendo ele por 30, eu não vou vender meu produto. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Então, depois, o que é custo? O que é despesa? Porque se eu não souber o que é um o que é outro, eu posso me enganar na hora de formar o meu preço de venda e aí eu posso deixar de vender o produto. Ele pode encalhar lá na prateleira, deixar de vender porque eu não soube colocar o preço. Ou, por outro lado, eu sobrecarrego, eu subavalio o produto, eu coloco um preço inferior do que ele realmente é, aí vende um monte, vende tudo que eu tiver no estoque. Só que na hora de eu apurar o lucro, para ver se eu tive lucro, eu tive prejuízo. Então, às vezes é melhor você não vender o produto do que vender e tomar prejuízo, né? Ou é melhor você vender e ter um lucro menor do que você querer ganhar bastante e o produto não vender. Então, em cima disso que nós vamos trabalhar esse mês. Depois nós vamos ver os conceitos de custo, né? A classificação dos custos e despesa, né? Então nós vamos ver o que é custo, o que é custo fixo, variável, direto, indireto, né? E aí a gente estuda isso com uma facilidade imensa, tá? Só que aí nós vamos usar aquele aplicativo WordAll que nós começamos a usar, né? Eu falei que a gente ia usar. E eu vou montar exercício em cima dele, que fica muito mais fácil, tá? Aí depois nós vamos ver quais são os critérios para a gente colocar preço no nosso produto, de custo. Os critérios que nós vamos avaliar, usar para nós podermos ver o custo do nosso produto. Então, será que fica fácil? Né? Que nem a Jéssica faz unha, né, Jéssica? A Jéssica... quais são os custos dela? Ela fala, nossa, mas fazer unha não tem custo quase nenhum. Eu uso lá o meu esmalte, uma base que custa R$5, um esmalte que custa 7, 8, não sei quanto custa um esmalte e tal. E eu uso lá num vidro de esmalte dá para fazer um monte de pé, de mão, tal. Aí eu ganho dinheiro com isso, beleza. Só que aí nós temos outros itens que está embutido nisso que nem sempre a gente consegue ver. E o tempo da Jéssica? O tempo dela também tem que ser considerado. Ela tem direito a um salário para fazer a unha e tem direito ao lucro. E se ela pagasse um funcionário, ela não teria que colocar o preço do funcionário? E a água? Ela gasta água, gasta energia elétrica, gasta produto, as lixas, tudo que for usado. Então tudo isso tem que ser computado. Então nós falando de fazer uma unha. E os produtos mais complexos? Aí, às vezes a gente desenvolve algum produto que a gente ia desenvolver se não fosse a pandemia, aí os alunos pecam muito nisso. Exemplo, eu vou passar para vocês depois a receita de um produto e eu quero que vocês façam esse produto em casa, na casa de vocês, e me diga quanto que vocês gastaram para fazer. E às vezes os alunos subavaliam aquilo que eu disse, de subavaliar o preço. Exemplo, num determinado produto vocês vão usar 200 ml de leite, meia lata de leite condensado, 4 colheres de Nescau. Se vocês tiverem que comprar 1 litro de leite, tiver que comprar um pote de leite condensado e um pote de Nescau, vocês têm que computar no preço desse produto o que vocês gastaram total.
Porque senão vocês acham que vão estar tendo lucro e não está. Olha o que aconteceu comigo. Eu precisava trocar uma janela lá de casa, ela estava enferrujada um pedacinho, uma beiradinha lá, uma longarina que chama. Ele dá mais ou menos uns 40 centímetros. Eu fui ver com um rapaz para ele ir lá e trocar. Ele falou: olha, eu troco para você sem problema. O único problema é o seguinte: eu não tenho essa longarina, é muito difícil de achar, e para mim trocar aí a sua, eu vou ter que comprar uma de 3 metros de comprimento, que eles não vendem menos. Então, se você quiser que eu faça o serviço, eu tenho que cobrar a longarina inteira, os 3 metros. E aí você pode até levá-la para sua casa, fazer o que você quiser com ela. Né? Porque eu não vou comprar uma longarina, pagar R$100 e cobrar 20 do seu serviço e ficar com essa longarina aí parada. Né? Então ele falou, ele cobraria R$100 da longarina e mais acho que 40 ou 50 reais, dependendo o quanto tempo ele gastaria para fazer o serviço. Final, R$150. Aí ele falou para mim, procure ver se você encontra essa longarina. Ele pegou, cortou um pedacinho dela lá e falou, ó, procura, se você achar quem tem, aí você compra os 50 centímetros, meio metro é o suficiente, eu venho aqui, eu coloco para você e cobro as horas que eu trabalhar. Beleza, saí na cidade, fui num monte de lugar, até que eu cheguei o cara falou, eu tenho aqui um pedaço, eu não sei se dá o que você quer, mas né, tá aqui, ó, tá jogado aí que eu não uso. Cheguei lá, dava acho que 45 centímetros, dava o suficiente porque eu queria. Aí eu perguntei para ele quanto que custou, quanto que custa, né? Qual que é o valor que eu vou levar. Ele falou, isso daí eu não estou usando, não vou usar mais, tá fora de linha, só produtos antigos que usa tal. Então leva de graça para você, não vou cobrar nada. Ótimo! Aí eu fui lá, o rapaz foi lá, ele gastou acho que uma hora e pouquinho, ele me cobrou acho que 30 ou 40 reais. Pronto, 40 reais, eu ia gastar 150, economizei 110. Se eu tivesse que comprar a barra inteira, ele ia me cobrar a barra inteira. E ele está errado? Não. Aí às vezes a pessoa pode falar, pô, mas o cara que sacana, como que eu vou usar um pedacinho só, o cara vai me cobrar uma barra? Ué, ele não quer fazer, é eu que quero que ele faça o trabalho para mim. Se eu quero que ele faça o trabalho para mim, eu vou pagar. Eu levo aquela coisa para casa e vou ficar com ela, olhando para ela lá o resto da minha vida, que nunca mais vou usar aquilo. Né? Então, e é justo ele pagar 100 reais numa barra, que ele só vai usar um pedacinho e vai ficar com esse negócio parado lá e tomando prejuízo? Não é justo. Tá? Então, isso que a gente tem que ter em mente. Né? O que nós gastarmos tem que ser embutido no preço do produto. Aí os alunos falam, então, mas leite lá em casa tem um monte. Minha mãe usa muito leite, minha irmã, tem meus 8 irmãos menores, todo mundo toma leite lá, é 15 litros de leite por dia. Para mim pegar 200 ml de leite não vai custar nada, não vai custar 200 ml de 1 litro. Né? E a gente tem que colocar isso, porque o que parece ser pouco, em pouco, pode ser muito numa quantidade grande. Exemplo, se vocês pesquisarem, a American Airlines, eles tiraram uma azeitona de cada refeição. Eles tinham lá um monte de refeição, reduziram uma azeitona. Eles economizaram alguns $1.000. Mas o que custa uma azeitona? Uma azeitona custa pouco. Agora você imagina, cada avião que tenha 150, 200 lugares, ele tirar uma azeitona, cada refeição ele tirou 200 azeitonas. Quantos voos eles têm todo dia? Então algumas milhares de azeitona todo dia. No final do mês dá milhares de dólares nisso. Então aí que nós vamos trabalhar bem, e presencial a gente teria muitos exemplos. Eu vou tentar fazer o melhor possível aqui para dar alguns exemplos que nos abre bem a nossa mente sobre isso. Então, aí depois nós temos formação do preço de venda, certo? A formação do preço de venda, a composição do preço de venda, custos, né? Aí nós temos custos, despesa, margem de lucro e imposto. Tudo isso está
agregada ao preço de venda. Porque se eu não tiver embutido no meu preço de venda o meu custo, as despesas, a margem de lucro, eu estou me ferrando. Então não adianta eu entrar no mercado de trabalho. Então o que é o preço de venda? Eu tenho que embutir no preço de venda quanto que me custou o produto, quanto que me custou para fabricar esse produto. E depois, quanto que eu tive de despesa, quanto que eu vou ter de margem de lucro e quanto que eu vou pagar de imposto. Aí o pessoal fala assim, a empresa paga imposto? Nenhuma empresa paga imposto. Ela embute todos esses impostos no preço de venda. E aí quem compra paga tudo, certo? Aí depois nós temos o markup. Então o que é o markup? É um cálculo, um ponto de equilíbrio que nós vamos ver se nós tivermos lucro ou não. Então se você fizer quantas unidades, se eu fizer 10 unidades, se eu vender quantas, eu vou empatar. Se eu fiz 10, se eu vender 5, meu markup for de 5 unidades, se eu vender 5 unidades, eu não vou ter nem lucro, nem prejuízo. Só que a partir daí, se eu vender 6 para cima, eu já vou ter lucro. Então esse markup é um coeficiente que eu vou utilizar para mim ver se eu estou tendo lucro ou não. Tudo bem? Então basicamente é isso. Eu vou dividir isso em duas partes e aí depois eu vou fazer um cálculo bem interessante aqui para vocês verem como que é importante a gente trabalhar e saber quanto que custa o produto.